Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Saudações, estamos no quarto ensinamento. O tema deste ensinamento é paternidade espiritual e famílias espirituais. Em alguns sítios, este tema é mais aceito como sendo paternidade no Senhor, paternidade na fé e famílias no Senhor e famílias na fé. Então, para nós iniciarmos este tema, este tópico, nós estaremos lendo duas passagens que vão ser importantes para nosso tema. Vamos estar a ler uma passagem em Malaquias e vamos estar a ler outra passagem em Jeremias. Passamos a ler. Em Malaquias 4, do capítulo 5 a versículo 6, diz o seguinte: Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O segundo versículo que nós temos para ler é de Jeremias 31, versículo 13, que diz o seguinte: Então a virgem se alegrará à dança, e também os velhos e os mancebos, os jovens e os velhos, e tornarei a seu pranto com alegria, e consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Então, esses dois versículos, eles nos mostram que há uma questão de família. Ele fala que vai dirigir o coração dos filhos para os pais e o coração dos pais para os filhos. Também fala que o jovem e o velho dançarão juntos, né? A virgem vão estar juntos. Então, há uma questão de conexão familiar que é estabelecida por esses versículos. Há uma questão de filhos que se conectam com pais e pais que se conectam com filhos. Então, esse é um aspecto que é real, é uma realidade na palavra de Deus. E é importante que nós não sejamos ignorantes acerca deste aspecto de paternidade no Senhor e também de famílias no Senhor. E nós queremos começar dizendo que Deus, Ele é um Deus de famílias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Efésios, nós vemos a expressão o Pai, não é? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz Pai de toda a família de Deus que está no céu e na terra. Então, Efésios 3, 14 a 15 fala de toda a família que está no céu e toda a família que está na terra. Segundo Coríntios 6, depois de falar de jugo desigual, ele fala que eu serei vosso pai e vocês serão meus filhos. Ok? Toda a família que está no céu e toda a família que está na terra. Serei vosso pai, vocês serão meus filhos. Essa linguagem é uma linguagem de família, de uma família espiritualmente, não é? É uma linguagem, não uma linguagem institucional, mas uma linguagem de família. E esta é uma realidade no Novo Testamento, é uma realidade na Bíblia, que nós somos famílias espirituais, né? E há quem possa perguntar, não é, qual é a necessidade de nós termos a paternidade espiritual. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 14, ele diz que vocês têm 10.000 instrutores, 10.000 aios, mas só tem um pai. Então, ele fala isso, do jeito que ele fala, dá a entender que ele gostaria que eles valorizassem esse relacionamento de pai que eles têm com ele, o Paulo. Apesar de terem vários instrutores, ele ficaria feliz se eles valorizassem a relação paternal que eles tinham com o Paulo. Então, é importante que as pessoas saibam
que precisam de um pai. Muita gente que se converte, muita gente que aceita Jesus, quando depois não tem cuidado paternal no Senhor, não tem cuidado de familiar no Senhor, depois aborta a sua relação com Jesus Cristo, depois saem da sua relação com Jesus. Mas a razão dessa saída do relacionamento com Jesus é o fato deles não terem uma entidade que serve de pai aqui na terra para eles. Uma entidade que serve de família para eles aqui na terra. E nós podemos ter esse relacionamento. Pai, claro, sempre que eu digo pai, considere também mãe no Senhor. Então, pessoas que vão funcionar de exemplo, vão funcionar como pais, vão funcionar como mães espiritualmente. São pessoas como nossos líderes de pequenos grupos, em alguns sítios chamam grupos de célula, em outros sítios chamam grupo de conexão. Tem um amigo lá em Moçambique que chama, que chama os seus pequenos grupos de ilhas. Então há vários nomes para esse tipo de grupos. Esses grupos, os líderes desses grupos provê essa oferta de paternidade, esse cuidado familiar. E também temos os anciãos, não é? Aqueles líderes, o corpo que dirige a igreja também serve, em alguns sítios anciãos são chamados de presbíteros, também servem de pais, também servem de autoridades familiares, cuidadores familiares para todo aquele que está em Cristo. Finalmente, temos os pastores da igreja também vão ser pessoas que servem de pais e mães espirituais. E é importante dizer aqui que qualquer pessoa pode se tornar pai no Senhor para alguém. Na verdade, é o desejo de Deus que ao longo do tempo a gente cresça e se torne pai espiritual ou pai no Senhor para alguém. Deixa eu dizer que existem 3 níveis de autoridade espiritual. Nós temos filhos, temos jovens e pais. Isto eu falo de acordo com 1 de João 2, de versículo 12 até versículo 14. Né? Então, a Bíblia diz nesta passagem que escreve aos filhinhos, porque são perdoados seus pecados. Também escreve aos jovens, porque eles conhecem a palavra, venceram o maligno. Também escreve aos pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Então, todo crente, toda pessoa que está no corpo de Cristo, ou é filho espiritual, bebê espiritual, ou é um jovem espiritualmente, ou é um pai. As características do filho espiritual, primeiro é que eles sempre devem ter conhecido o pai. Eles sabem que Deus lhes perdoou. Qualquer filho, qualquer criança espiritual, pelo menos sabe que Deus o perdoou dos seus pecados. Entretanto, as crianças tendem a ser egoístas, tendem a não ser estáveis emocionalmente, ainda que estejam em Cristo. Então, mas nós temos a expectativa de que todas as crianças espirituais cresçam e se tornem jovens e pais espiritualmente. Algumas crianças que nós temos são aquilo que nós chamamos de bebê grande, não é? São pessoas que já deviam ter crescido, já deviam ter amadurecido, mas ainda se comportam como crianças. Tem por aí 50 anos, uma criança de 50 anos de idade. Mas Deus gostaria que cada um de nós desenvolvesse, gostaria que cada um de nós crescesse espiritualmente e se tornasse pelo menos um jovem e depois com o tempo nos tornássemos pais espiritualmente ou mães espiritualmente. Então, nas igrejas, seria algo maravilhoso se nós pudéssemos criar um ambiente, uma cultura que permite com que as pessoas possam crescer, possam se tornar cada vez mais crescidas espiritualmente. Então, em segundo lugar, temos os jovens espirituais. Como lemos lá, os jovens espirituais venceram o maligno, conhecem a palavra de Deus, e ela, na verdade, habita dentro deles, não é? E
eles aprenderam a se alimentar espiritualmente sozinhos. Todos jovens sabem se alimentar, não é? Mesmo no natural, os jovens sabem se alimentar. Ninguém vai dar comida de colher a um jovem. Um jovem já devia saber se alimentar. Então, os jovens espirituais também, eles sabem se alimentar pela palavra de Deus. Só que o que às vezes acontece é que os jovens também são pessoas arrogantes espiritualmente, são pessoas dogmáticas, não é? São pessoas que têm crenças muito firmes acerca daquilo que eles creem. Mas os pais espirituais, veja a beleza dos pais espirituais. Eles ajudam os bebês a crescerem, saírem da imaturidade total, de não saberem se alimentar espiritualmente, passam a saber se alimentar, passam até a se tornarem pais. E também eles são capazes de ajudar estes jovens que, apesar de conhecerem a palavra, apesar de saberem lidar com Satanás, têm questões de arrogância, soberba, podem ter outros problemas no seu caráter. Eles são capazes de ajudar o jovem a crescer até se tornar alguém maduro. Então, é importante também dizer que os jovens precisam gerar filhos. Todo jovem, a maior parte dos jovens não está pronto para ter filho, mas eles podem ter filhos. E ter filhos ajuda ao jovem a amadurecer. Quando nós temos filhos, nós começamos a entender certas coisas que nós não entendíamos antes. Eu já tive várias experiências com pastores meus, assistentes ou líderes meus, assistentes que eles tinham dificuldades em aceitar certas coisas que eu ensinasse. Mas quando eles também se tornaram líderes sobre outras pessoas, eles começavam a dizer: pastor, agora eu entendo aquilo que o pastor dizia, não é? E, finalmente, temos pais e mães espirituais, que são pessoas, não é? A Bíblia já diz que conheceram aquele que é desde o princípio, são pessoas cheias de compaixão, pessoas de um bom caráter, não é? E é vontade, já dissemos mais cedo que é a vontade de Deus que todos se tornem pais e mães espiritualmente, não é? Pais e mães no Senhor. Em algumas culturas, eu peço que entenda isso, em algumas culturas é mais aceite essa expressão, embora é uma expressão poucas vezes usada, quase que nunca usada na palavra de Deus, a referir-se aos homens, mas estamos a falar de ser pai no Senhor. Então, pais têm essa habilidade, como falávamos nas outras partes, eles são capazes de ajudar os outros a se tornarem jovens e a se tornarem pais também. Então ajudam os bebês espirituais, os filhos, e ajudam os jovens espirituais. Ok? Então, nós aqui precisamos ouvir o seguinte também, que na verdade nós fomos criados para sermos pais espirituais. Quando Deus nos recria em Jesus Cristo, Ele nos recria não com a intenção de permanecermos bebés, mas nos recria com a intenção de nós finalmente sermos maduros o suficientes e sermos pais espirituais para aqueles que estão em nossa volta, que nascem perto de nós, e Ele gostaria que nós cuidássemos dessas pessoas, não é? E há um grande evangelista chamado Mário Murillo que diz o seguinte: ele diz que fazer qualquer coisa, não interessa a coisa que seja, menos do que nós fomos criados para fazer, vai ser algo entediante. Nós vamos ficar cansados, vamos ficar sempre exaustos, não é? Mas isso vai ser porque nós não estamos a fazer aquilo que fomos criados para fazer. Então nós devemos estar a fazer as coisas que Deus nos criou para nós fazermos, para que nós possamos ter satisfação interior, ter alegria interior. Tem vezes que eu pessoalmente tenho me sentido bastante cansado, tenho me sentido triste, ou não triste, mas me sentido pressionado pelas coisas da vida. Mas quando eu saio para aconselhar alguém, saio para falar com alguém, cuidar de outra pessoa espiritualmente, eu tenho notado que isso me tem servido de alimento, tem me dado força, tem me dado energia, tem me dado vida dentro de mim. Por quê? Por que é assim? Porque todos nós fomos criados para sermos cuidadores dos outros. O segundo pecador que nós temos na Bíblia é Caim. Caim, quando o pai lhe pergunta acerca do irmão,
ele falou, será que eu sou o cuidador do meu irmão? Eu não sou a pessoa que cuida do meu irmão. E Deus não gostou disso, porque na verdade ele devia também ser cuidador do seu irmão. Então Deus quer que a gente cuide dos outros. Ele quer que a gente se importe com os outros. E quer que os pastores também se importem, os líderes, todo tipo de liderança nas igrejas se importe com as pessoas de maneira familiar. Aquele carinho que tem na família, ele gostaria que houvesse o mesmo tipo de carinho dentro da igreja do Senhor, dentro dos ciclos, não é? Círculos da igreja do Senhor, ele gostaria que houvesse isso, né? Isso é tão interessante que a promessa de Deus para Abraão não foi promessa dele se tornar um grande apóstolo, dele se tornar um grande profeta, mas Deus, quando fala com Abraão, ele promete a Abraão ser um pai. Ele diz na palavra de Deus em Gênesis 15, 4 a 6, diz para ele olhar as estrelas, que eram muitas estrelas do céu, e diz que descendência dele seria assim. Porque nós sabemos que ele teve poucos filhos naturais, mas diz que a descendência dele seria assim. Ele seria pai de muitas nações. Abraão tinha a promessa de se tornar pai. Era a promessa de Deus para Abraão, que ele fosse pai, e pai de muitas nações. Então, eu acho que isso deveria nos chamar algum tipo de atenção, que há um interesse da parte de Deus em nós nos tornarmos pais no Senhor para as pessoas, não é? E a Bíblia nos mostra que há uma recompensa por ser pai ou por ser mãe no Senhor, uma recompensa especial. E esta recompensa, a Bíblia diz que é a glória que vão ser aqueles filhos para nós. Okay? Então, diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8, e também de 19 a 20, fala que os filhos dele na fé seriam a sua recompensa, seriam a sua glória. Eu acredito que, mesmo assim como filhos naturais nos trazem alegria, nos trazem gozo, não é? Provérbios fala que o filho deve dar gozo, que regozije aquela que te gerou, não é? Que regozije aquela que te nasceu. Eu creio que, similarmente, Deus gostaria que nós pudéssemos ter gozo espiritualmente através dos filhos que nós geramos no Senhor. Okay? Então, temos também a verdade que existem dois tipos de pais. Temos pais disfuncionais e temos pais saudáveis. Os pais disfuncionais, como é que eles são? São aqueles pais que querem prender os filhos nas suas casas. Eles nunca querem que o filho seja liberado e inicie sua própria família. O filho eternamente deve servir os seus desejos. O filho eternamente deve servir os seus ensejos, aquilo que ele sonhou é o que o filho vive para fazer, não é? Mas a palavra de Deus nos mostra que há outros tipos de pais, que são os pais que vão ser capazes de educar os filhos, permitir que os filhos cresçam e depois liberar estes filhos para saírem e também serem pais para outras pessoas. Pais que aprisionam os seus. Eu não sei se são pais, eles são raiz, mas aqueles que são pais verdadeiros têm desejo de ver seus filhos, progredirem e ajudarem aos outros. Okay? Então, esse seria um pai saudável. Então, nós aqui encontramos também que os pais, a paternidade, não é? No Senhor pode ser incorporada em várias áreas da igreja. Na igreja existem os pequenos grupos, os departamentos, os ministérios, não sei o que, dentro da igreja. E todos esses podem ter esse ambiente familiar. Pode haver lá esse impacto das famílias espirituais, né? Então, de um modo geral, dentro da igreja, nós podemos encontrar paternidade a ser aplicada, não é? Através de líderes e assistentes de pequenos
grupos. Já havíamos mencionado antes. Então, os líderes, assistentes de pequenos grupos, não é? Eles estão lá e servem de pais para os membros dos pequenos grupos. Eles já assistem, direcionam, orientam, cuidam, visitam. Em algumas culturas vão tomar café. Nas nossas, talvez na nossa cultura africana, como nós poupamos muito, se calhar vamos sentar só em algum sítio, vamos ter uma sentada e conversar. Mas vai haver esse cuidado de paternidade dentro da família. Também temos na igreja, líderes da igreja local, ou seja, líderes de congregações devem também servir de pais para os crentes que estão lá. Eles vão servir de pais para os líderes de pequenos grupos, os líderes de departamentos, eles também servem de pais para aquela igreja. E finalmente, tem aqueles líderes que são líderes de líderes. Eles são líderes dos líderes dos pequenos grupos, são líderes dos pastores, são líderes de várias pessoas dentro da igreja. Eles também podem servir como agentes de paternidade espiritual. Esses são aqueles que às vezes são chamados de pais e mães apostólicos, porque supervisionam sobre outros pastores, supervisionam sobre um maior grupo de pessoas, não é? Então, apoiam, orientam, confiam, acreditam nos líderes locais. Esses são pais num nível mais elevado, não é? No sentido de cuidam de pessoas que também são líderes, são pais de pais, são mães de mães, mães de pais e pais de mães. Okay? Então, esses são líderes que vão servir como pais dentro da igreja. Ok? E nós temos uma questão muito importante aqui que nós queremos tratar. E a questão é, por que é que faltam pais espirituais na igreja hoje? Número 1, ignorância. A ignorância, ela vai fazer com a ignorância acerca da realidade, necessidade, natureza dos pais no Senhor, vai fazer com que hajam poucos pais e hajam apenas chefes nas igrejas e pessoas nas igrejas, não é? Ninguém tem cuidado, é como se fosse um negócio, é uma empresa. Eu sou o PCA, você é diretor daquilo, mas não há um cuidado familiar. Cada um está a tentar negociar para seu próprio proveito. Então, a ignorância acerca desta verdade, desse desejo de Deus. Lembre-se do que falamos no princípio. Os pais são... a questão de famílias espirituais é algo que faz parte da igreja no Senhor. Não é? Então, ignorância. Depois temos a questão da apatia. Não é? Envolver-se com coisas do mundo, não é? Aquela coisa de ser quente e frio. Você está na igreja, mas também não está. Está no Senhor, mas também não está. Isso faz com que nós não tenhamos a qualidade necessária dentro de nós para sustentarmos aos outros como pais. Falta-nos substância espiritual que nós vamos usar para abençoar aos outros. Então, a falta de conexão com Deus, porque o segredo da paternidade no Senhor é minha conexão com Deus. Quando eu estou com o Senhor, Ele me transforma e permite com que eu também transforme aos outros e se torna uma grande bênção ajudar aos outros. Né? Número 3 é a insegurança. Há quem diz, será que Deus pode me usar? Será que eu sou capaz? Será que eu sou bom o suficiente para ser pai de alguém? E a verdade é que Deus confia em nós. E eu acho que quando chegamos a esse lugar onde nos perguntamos se somos capazes, não sei o quê, é um bom sinal. Se calhar sinal de humildade, não é? Significa que nós podemos ensinar os outros. Jesus disse assim, ele disse, vinde a mim, aprendei de mim, eu que sou manso e humilde de coração. Então, isso vai nos ajudar a nos tornarmos pais dos outros. Insegurança deve ser ultrapassada e aceitarmos ajudar as pessoas de Deus. Então, depois temos feridas
do passado. Você foi ferido no passado, foi aleijado, machucado por pessoas, magoado por pessoas, através das experiências da vida. E isso faz com que você não queira se relacionar muito com as pessoas. Você quer estar sempre distante das pessoas, não se meter muito, senão vais voltar a te ferir com as pessoas. Mas não aceite com que essa arma do diabo possa tomar o teu coração. Permita que pessoas te sirvam de pai e permita que você também sirva de pai para as outras pessoas e Deus vai lhe abençoar. Então, a última coisa é falta de modelo. Você diz, eu nunca tive um pai, nunca tive uma mãe, nunca tive alguém que cuidasse de mim assim, cuidadosamente, com carinho, nunca tive isso. Como é que eu vou ser pai para alguém? Deus não precisa da tua experiência terrena para te dar a experiência dele celestial. Então, ele vai te inspirar, vai te alimentar, te ensinar e você também vai se tornar pai para as pessoas. Então, finalmente aqui queremos dizer que as famílias espirituais têm essa importância. Elas são importantes para o acolhimento de novas almas em Cristo. Quando alguém se converte, quando alguém nasce de novo, quando uma vida aparece, precisamos de alguém que vai receber aquela vida, cuidar daquela vida, ser uma bênção para aquela vida. Então, nas famílias espirituais, nós vamos acolher as novas crianças, vamos ensinar a comer, ensinar a andar, ensinar a beber, ensinar a fazer necessidades, todas essas coisas que são importantes. E o papel que o líder tem, o papel que os líderes das igrejas têm é o seguinte, em primeiro lugar, compreender que isso é necessário, compreender que tem que se ser pai para as pessoas, tem que se ser ajudador para as pessoas, não é? Então, compreender que essa é uma necessidade na igreja. Em segundo lugar, encorajar a igreja a aceitar ter um pai. Encorajar a igreja a ser um pai para alguém, a ser líder de pequeno grupo, a ser líder de uma célula, a ser líder de algum grupo de conexão ou ilha. Isso é algo que o pai ajuda a criar para que todo mundo possa ter um pai na fé. E é importante saber que, conhecer como líder, saber sua esfera de atuação, entender que você vai ser responsável por cada uma destas almas. Então, e você é responsável por garantir que todo mundo tem cuidado. Então, crie um ambiente necessário para que todo mundo tenha um pai e tenha uma mãe no Senhor. Para terminar, vamos dizer o seguinte. Pense nas seguintes coisas, né? Pense nas seguintes perguntas. Qual é o papel que os pais espirituais tiveram na tua vida? E também a seguinte pergunta. Será que você, essas são nossas perguntas de reflexão, será que você é filho espiritual ou mãe ou pai espiritual de alguém? Ok? Outra pergunta é por que família você é responsável? Você é responsável por alguma família espiritual? Então, pense nessas coisas e enquanto você pense, que Deus possa te abençoar tremendamente.